Olá, tudo bem? Graça e paz. Meu nome é Cícero Pereira, do canal IUNEBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Bom, pessoal, já quero agradecer aí a cada um de vocês que são inscritos no meu canal. Muito obrigado pelos comentários, pelo carinho. Já quero também lhes dizer o seguinte, que os meus vídeos não estão ficando com a qualidade muito boa. Até porque meu notebook está com problema. E eu gravo naquele aplicativo lá, naquele programinha do AtubeCat. Então acho que ele está dando algum problema, tá? Então me perdoem aí se o vídeo não tem ficado com uma qualidade muito boa. Mas Deus vai dar graça e eu vou melhorar isso aí, tá certo? Bom, a todos os amados aí que fazem parte aí da Escola Bíblica Dominical, os professores, superintendente, muito obrigado. Obrigado você por ter mandado seu e-mail, né? E se você usa esses slides e você ainda não entrou em contato comigo, faça que nem os demais. Manda o seu e-mail para mim, deixa aí nos comentários, que eu envio sempre os slides bem antes da videoaula, né? Inclusive eu estou gravando aqui na sexta-feira, porque já está atrasado um pouco. Demora fazer esses slides. E para gravar depois, demora um pouquinho. Mas você pode entrar em contato comigo, deixar seu e-mail, que eu sempre envio para os outros irmãos que usam esses slides. Eu envio via e-mail, tá certo? Mas muito obrigado aí, você ter entrado em contato comigo. Pastor Josué também, Deus abençoe, né, entrou em contato comigo. Bom, mas vamos para a lição, né? Para o que nos interessa agora nesse momento, que é a lição de número 4, que tem por tema salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2017, a revistinha da CPAD, que tem por tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então as minhas aulas são ministradas em PowerPoint. Se você não conhece o meu trabalho, eu peço a você que assista esse vídeo até o final, tá? E você vai ver como é que funciona. São mais de 15 estados brasileiros e milhares, né, centenas, não sei, de igrejas que faz o uso desses meus slides aí. Tem abençoado a vida de muitos professores, alunos da escola dominical. Uma aula dinâmica, uma aula interativa, e tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Se você não usa, eu convido você a levar esse trabalho para a sua igreja. É baseado na revista CPAD, não tem problema nenhum, você não vai mudar aí a sua revistinha, não é estudo meu isso aqui, tá? Já está pronto, eu só resumo ele para ficar melhor. Ele tem imagem, animações e fica uma benção, tá certo? Mas vamos para a aula. O texto áureo se encontra no livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenheis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Verdade prática. A partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Leitura bíblica em classe encontra também na carta que o apóstolo escreveu, né? 1 de João, capítulo 4, versículo 13 ao 19. Não vou fazer a leitura para nós não perdermos muito tempo, mas você pode ler depois aí na sua revistinha, ou você pode, né, também ler na sua Bíblia, no seu tablet, seu celular, smartphone, enfim. Bom, o que é que nós iremos estudar hoje, meus amados? 3 tópicos importantes para a nossa vida como cristão. Nós estamos falando sobre a salvação, a obra de Cristo na cruz que foi completa, o plano da salvação. E nós vamos estudar hoje 3 tópicos importantes: o maravilhoso amor de Deus, um Deus misericordioso, que é o tópico 2, e no tópico 3, amor, bondade e compaixão na vida do salvo. São esses 3 tópicos de suma importância que nós vamos estudar um pouco, tá certo? Na introdução diz assim: a salvação é obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Então a salvação é nada mais, nada menos do que a obra do imenso amor de Deus para com o ser humano, né? Sua misericórdia é muito grande. E essa obra só foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar seu próprio Filho
para morrer no lugar dela. Então veja só, o amor, a misericórdia de Deus pelo ser humano foi tão grande que ele deu seu filho, né, para morrer por nós, que não merecíamos a salvação. O que o ser humano merecia era a condenação, e Deus não deu a condenação, e sim a salvação. Bom, assim por intermédio de sua, Deus concedeu perdão ao pecador. Olha só, então, por que é que nós recebemos o perdão de Deus? Por causa da sua misericórdia grande, fazendo deste, ou seja, seu filho, por adoção, dando-lhe vida em abundância. Então, através de Cristo, nós fomos adotados, nós fomos enxertados novamente, nós voltamos para Deus por intermédio de Jesus Cristo, tá certo? Tópico 1, o maravilhoso amor de Deus. Subtópico 1, Deus é amor. Se é difícil mencionar o amor de uma mãe pelos filhos, imagine o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. Olha só, é difícil calcular, né, mencionar, fazer comparação ao amor de mãe pelo seu filho. Agora imagina, o amor de Deus supera e muito mais do que o amor de mãe. Isaías 49:15 diz assim, ó, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isso aqui é uma promessa de Deus. Deus não esquecerá, Deus jamais vai esquecerá de mim e de você, de nós, do ser humano. Deus é misericordioso e bondoso. Ora, amar reflete a natureza do próprio Deus. Por quê? Pois ele é amor. Deus é o próprio amor. Então, o amar reflete a natureza de Deus. 1 de João 4:8 e 16. Eu só coloquei aqui o 8. Diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós, que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Então, quem ama é filho de Deus. Quem ama está em Deus e Deus está nele. Porque o amor reflete a natureza própria de Deus. Tá certo? Deus é a própria essência do amor. Nós, seus filhos, de acordo com 1 de João 4,19, somos apenas dotados por ele com a capacidade de amar. Então, a essência do amor é Deus. E nós temos uma parte desse amor. Nós somos dotados, nós fomos foi colocado em nosso coração, no meu, no seu, em nossos corações, um pouco desse amor. Então por isso nós temos capacidade de amar. Nós somos apenas dotados por ele com essa capacidade de amar. Então o ser humano ele pode amar sim, porque Deus o amou primeiro. Deus dotou ele, colocou dentro do coração dele, adotou ele como filho, e esse amor também habita em nós pelo seu Espírito Santo. Subtópico 2, um amor que não se pode conter. Olha só, o amor de Deus pela humanidade é incondicional. Ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. Nada que eu possa fazer, ou que eu venha fazer, ou que qualquer pessoa venha fazer, pode aumentar o amor de Deus por ela ou diminuí-la. Não, o amor de Deus é incondicional e não se mede a mais nem menos. Ele não amou o ser humano ontem mais do que hoje. O amor dele é igual. E nada que o ser humano faça pode aumentar ou diminuir esse amor que Deus tem pela humanidade, tá certo? Deus sempre amou o ser humano. 2 de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. O amor de Deus é tão grande pela raça humana, pelo ser humano, que a vontade dele é que todos se arrependessem. E como conciliar o amor de Deus e sua justiça? Peraí, se Deus é justo e amoroso, então como é que eu posso conciliar isso? Como eu posso entender? Bom, respeitando o livre-arbítrio do homem e o entrega à sua própria condição. Veja só, o homem Deus deu para ele o livre-arbítrio. Então, a justiça e o amor de Deus, ela anda lado a lado. Deus não é mais justo e menos amoroso, não. Da mesma forma que ele é amor, também ele é justiça. Só que ele deu ao homem livre-arbítrio. E Deus respeita esse livre-arbítrio. Claro que tem um limite, né? Mas dentro do livre-arbítrio eu faço o que eu quiser. Olha só.
Deus é tão amoroso, isso é o amor dele que é tão grande, que ele nos dá, né? Que dá a liberdade de você plantar o que quiser. Então, o amor de Deus permite com que eu faça o que eu queira, plante o que eu quiser. Mas isso é o amor de Deus. E a sua justiça? Bom, a justiça dele é o seguinte: ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Então, Deus é amor? Beleza. Como conciliar o amor dele com a justiça? Bom, ele ama a humanidade a ponto de deixar ela plantar o que ela quer. O ser humano pode fazer o que quiser, mas a justiça dele é tão justa que o homem planta exatamente o que ele plantou. Ele colhe, né, exatamente o que ele plantou. Romanos 1, 18 ao 32, também você pode depois ler lá, que Deus mesmo amando e o ser humano tendo suas próprias escolhas, livre-arbítrio para escolher, mas cada um vai prestar conta de si a Deus, tá certo? Subtópico 3, a certeza do amor de Deus. Diante de nossas atitudes de pecado, Deus não vira as costas para nós. Isso é um ponto muito importante. Mas, com uma condição, havendo, né? Deus não vira as costas para o ser humano, mas tem que haver algo na vida do ser humano para que Deus não vire as costas para ele. Isso é verdade. Havendo primeiro aquebrantamento de coração, jamais Deus vai virar as costas para alguém que tem um coração arrependido, aquebrantado. Verdadeiro arrependimento, né? Deus não vira as costas para quem verdadeiramente se arrependeu. Deus não vira as costas para quem tem atitude de retorno sincero, de se arrepender do que está fazendo e deixar e voltar. Porque arrependimento é dar meia volta, é seguir. Você está indo numa direção e volta para outra direção. É um contorno, tá certo? Então Deus, de maneira alguma, ele vira as costas para o pecador, desde que haja, né? Tem que haver quebrantamento de coração, verdadeiro arrependimento e atitude sincera, né? De um retorno, de um arrependimento. Porque sem retorno não há arrependimento. Se você faz uma coisa e não deixa de fazer, você não se arrependeu, tá certo? Deus jamais abandona seus filhos, ainda que esse o tenha ofendido. Lucas 15, 11 ao 32. Então, Deus ele jamais abandona seus filhos. Ainda que a pessoa ofenda a Deus, ofenda seu caráter, ofenda a sua justiça, mas mesmo assim a misericórdia de Deus é tão grande que ele não deixa o ser humano aí a sua própria sorte, tá certo? Tópico 2. Um Deus misericordioso. Bom, vamos lá. Subtópico 1. O que é misericórdia? Bom, vamos ver então o que é misericórdia. Misericórdia é a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. Então isso é a misericórdia de Deus. É a fidelidade dele mediante a sua aliança de amor. Deus fez uma aliança de amor com a humanidade. Salmos 89, 28. Depois você lê lá. Então isso é misericórdia, a fidelidade de Deus, né? Mediante aí o seu grande amor. E a misericórdia do Pai, o que acontece? Torna-se favor imerecido para o pecador, que merecia condenação eterna. Então a misericórdia de Deus torna um favor que eu não merecia, que nós não merecíamos, que o pecador não merecia. O que era que o pecador merecia? Condenação eterna. Mas a misericórdia do Pai torna um favor imerecido e livra o pecador da condenação eterna. Olha só, essa misericórdia do Pai que é tão grande, pode o quê? Livrar o pecador da morte física, você sabia disso? Da morte espiritual e da morte eterna, tá certo? Por que da morte física? O cristão ele não passa pela morte física? Passa, só que ele vai ressuscitar e é num corpo físico. Claro que é um corpo incorruptível, só que nunca mais ele vai morrer. E também nesse corpo, nessa vida, se Jesus voltar hoje, esse corpo ele passará por uma transformação. Então, de uma certa forma, também não passa pela morte física. No mínimo aí, 2 personagens na Bíblia não passou ainda pela morte física. Deus o arrebatou. Um foi Elias e o outro foi Enoque, tá certo? Então a misericórdia de Deus pode nos livrar, no mínimo, de 3 aspectos: morte física, espiritual e morte eterna. Subtópico 2. O Pai da misericórdia. A Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia. Olha só, 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então a Bíblia é categórica em afirmar que Deus é misericordioso, Ele é o Pai da misericórdia, tá certo? E olha só, Salmos 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então a misericórdia de Deus faz isso. Faz com que Ele lembre-se, ou Ele lembra-se de nós como pó dessa terra. Salmos, depois você lê lá com mais calma, Salmo de número 103, versos 8 ao 12. Então fala das misericórdias, que Deus lembra que somos pó. Então quando Deus olha para nós, Ele sabe quem somos, conhece a nossa estrutura, tá certo? Então mediante isto, o pecador arrependido pode tranquilizar seu coração. Se a pessoa se arrependeu, pode tranquilizar seu coração. O crente, ele não vive no pecado, ele não permanece no pecado. Ele pode até pecar, mas uma coisa é você estar no pecado e outra coisa é você pecar. Às vezes a gente peca porque não vigiou, coisa desse tipo, mas você não comete os mesmos pecados sempre, não está no pecado sempre. Então o pecador arrependido, ele pode tranquilizar o seu coração. E no lugar de sentir perturbado e aflito, descansar no perdão e na reconciliação de Deus. Essa é a bondade, essa é a misericórdia de Deus. Olha como é bom a gente servir ao Senhor, porque somos pecadores, estamos num corpo corruptível ainda, né? Temos sentimentos, desejos, emoções humanas, pecadoras ainda. Mas nós fomos salvos, libertos, regenerados, transformados pelo amor misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o crente, ele pode tranquilizar seu coração e não ficar perturbado e aflito. Descansar no perdão de Deus e na reconciliação, tá certo? Olha só a 1 de João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, que coisa interessante, né? E se alguém pecar, ele está dizendo o seguinte, não peque, mas se porventura acontecer isso, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Salmos 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não encoberto. Encoberto é esconder o pecado que a pessoa fez e passar a mão sobre a cabeça. Aqui é coberto. Por quê? Porque o sangue do animal ali cobria aquela pessoa artificialmente, né? Superficialmente, por um determinado tempo. Agora o sangue de Jesus não. Ele não nos cobre artificialmente. Não é só algo superficial, ele limpa a alma, ele tira o peso da consciência. Então aqui é coberto, porque Deus olhava e viu o sangue do animal sobre aquela pessoa, figurativamente falando. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Meus amados, meu amigo, você que está ouvindo aí, isso é maravilhoso, isso é Deus. Tem nada melhor no mundo do que servir a Deus. Subtop 3, misericórdia com o pecador. Apesar da situação dramática do pecador, a misericórdia de Deus pode ser experimentada a cada dia, pois ela nunca se acaba. Olha só, Salmo 136 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A misericórdia, a bondade, o amor de Deus, sua justiça, nunca vai acabar, eternamente, tá certo? Então, apesar da sua situação, meu amigo, a misericórdia de Deus nunca vai se acabar. Por isso que nós temos a esperança no Senhor. O Altíssimo, Ele é longânimo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a longanimidade dele é imensa. É uma gotinha de chuva no meio de um oceano. Então, o oceano, figurativamente falando, é a bondade dele. A gotinha de chuva, de água ali da chuva, é o nosso pecado. Então, Ele tem poder para perdoar, dando ao pecador sempre novas chances de perdão e libertação do poder do pecado. Basta o pecador querer. Isso é decisão própria do pecador, do ser humano, porque ele tem livre-arbítrio. Olha só Romanos 6,18. Ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça, meu irmão. Coisa maravilhosa. Nós somos feitos servos da justiça. Mediante a misericórdia divina, nós somos, primeiro, olha só, libertos dos adversários, Neemias 9:27, livres da destruição, Neemias 9:31, e cercados e coroados cuidadosamente
pelo Todo-Poderoso. Salmos 23, 2, 32, 10 e 103, 4. Isso é lindo demais, meu amigo. Tópico 3 e o último tópico dessa aula. Amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Subtópico 1. O amor como adoração. Então nós vamos ver agora o amor como adoração. Vamos lá. O pecador não alcançado pela graça divina, por natureza, é inimigo de Deus. Isso aqui é um ponto de suma importância para o ser humano entender que quando ele é amigo do mundo, quando ele não quer saber de nada de Deus, ele se torna inimigo de Deus. E aí, meu amado, as coisas não andam. Aí a pessoa ela está nas trevas. Aí o negócio fica estreito. Quem é inimigo de Deus, meu amigo, eu sei o que é ser inimigo de Deus. Como é que é ser inimigo de Deus? Quando a gente rejeita as coisas dele, quando a gente aceita as propostas do mundo. Romanos 5,10 diz assim, ó, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo, é através de Cristo, nós somos salvos, porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, quem está em Cristo tem vida em Deus, tá certo? Por isso, o mandamento bíblico convida o ser humano a amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas. Olha só, em primeiro lugar tem que estar Deus na nossa vida. E o que é Deus na nossa vida? É o ministério, seja qual for o seu ministério, pastoral, diaconal, enfim, independente. Amor, fidelidade, honra, sinceridade, os frutos do Espírito que habita em nós. Isso é Deus em primeiro lugar. Quando eu resolvo fazer o bem, isso é Deus em primeiro lugar. Quando eu resolvo fazer algo para Deus, isso é Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, deve vir nossa família. E aí você pode abranger quem são os seus. E em terceiro lugar, vem os amigos e as demais coisas. Quais? As coisas que o ser humano precisa e corre atrás. Isso aí fica em terceiro plano da nossa vida. Porque em primeiro plano da nossa vida é Deus, porque Ele é o autor da minha existência. Então não tem como eu colocar outra coisa em primeiro lugar. Não tem como eu amar outra coisa primeiro. Não tem como. Mesmo que eu queira e faça isso, não funciona. Porque Deus, Ele é o autor, o criador da nossa existência, o autor e consumador da nossa fé, tá certo? Depois você lê essas referências, Deuteronômio 6,5, Marcos 12, 29 ao 30, tá certo? Então vamos amar em primeiro lugar o Senhor, a sua obra, seus feitos. Tudo que nós façamos, primeiro tem que ser direcionado a Deus. Depois nossa família e as demais coisas, amigo, em terceiro lugar, tá certo? A pessoa salva, ela é capacitada e convidada a amar a Deus acima de todas as coisas. Demonstrando, isso tem que ter uma demonstração. Não é amar a Deus de palavra, não. Tem que haver obra, tem que demonstrar. Com o quê? Com palavras, com atitudes, tá certo? Então, quem ama a Deus acima de todas as coisas, tem que mostrar isso em atitudes. E o que é atitude se não for obras? E o que é palavra se não for fidelidade? Se não for honestidade? E o que é palavra se não for compreensão, amor? Deu para entender aí, meu amado? Dá para continuar então? Vamos continuar. Depois você analisa direitinho aí a sua vida e nós vamos seguir. Olha só, 1 de João 4,19. Nós o amamos. Nós só amamos Ele, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Não tem como o ser humano dizer, não, se você ama a Deus é porque Deus te amou primeiro. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Subtópico 2. Amar ao próximo. Quem é o próximo? A pergunta eu coloquei aqui como uma pergunta. Quem é o seu próximo? Quem é meu próximo? Bom, vamos ver. De acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar a quem aparece diante de nós durante a caminhada da vida. Não se escolhe a quem devemos amar. Então o nosso próximo é aquele que está precisando, que aparece na nossa vida e precisa de algo, seja qual for. Seja uma palavra, seja um carinho, seja dar um prato de comida, seja um conselho, independente, né? Seja cuidados. São N situações que nós devemos ajudar o outro, que esse outro é o próximo, é aquele que está próximo de nós. Pastor, minha família é o próximo? Se no contexto ela estiver precisando, esse é seu próximo, sim. O vizinho que eu nunca vi, nunca dei um bom dia e eu vi ele precisando. Então esse é seu próximo, tá certo? Vamos avançar.
embora as relações sociais estejam precárias no contexto moderno, nós devemos amar o outro sem esperar algo em troca. O defeito do ser humano é que ele só ajuda o outro interessado em alguma coisa, né? Em obter algo em troca. Mas quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Não é pesado você ajudar o próximo quando você serve a Deus. Olha só Mateus 23, 39. E o segundo, isso é Jesus falando dos mandamentos, né? Que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo e o maior mandamento da lei é semelhante a esse, Jesus falando: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ponto. Então devemos amar o outro sem esperar nada em troca. Não é amar porque nós somos amados pelo outro, não. É amar quem não nos ama. E amor não é só sentimento, amor é decisão, é atitude, né? É com palavras, é com atitude, e com palavras e com obras, tá certo? O nosso desafio, o desafio do crente é simplesmente amar, independente. Agora, é claro, quem ama corrige. Tem que haver correção, tem que haver disciplina. Tem que haver disciplina. Não é porque eu amo fulano, se eu tenho autoridade sobre ela, que eu não vou disciplinar. Tá certo? Não é porque eu amo uma filha, minha filha no caso, se eu não possa corrigir, não possa ser duro, ser mais pesado com a pessoa, com o filho, com o pai, seja com quem for, tá certo? Nós devemos amar, mas também corrigir. E Deus, ele ama e ele corrige quem ele ama. Subtópico 3, né? O último subtópico. Amor como serviço diaconal. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, ele estava ali ensinando um estilo de vida. Então, servir a Deus é um estilo de vida. O serviço diaconal é um estilo de vida. É a característica do cristão. É servir o próximo. Olha só. João 3,14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Certo? Isso é exemplo. Como demonstrar para o mundo que somos seguidores de Jesus? Existe algo que nós possamos fazer, que possamos demonstrar que somos discípulos de Cristo? Sim, existe. Isso aqui, ó. Amar uns aos outros. Ponto. Pastor, então é assim simples? Não, não é simples. Amar não é simples. Amar é difícil. Amar é decisão. E às vezes amar é sofrimento. Amar é ser incompreendido. Amar é não receber nada em troca. Então, amar não é fácil. Amar incondicionalmente uns aos outros. Amar quem vos ama, isso é muito fácil. Agora, amar quem nos odeia, meu amigo, não é fácil. Mas a misericórdia é um estado de bem-aventurança que o Pai nos concede. Pois igualmente podemos ser objeto dessa mesma misericórdia. Eu posso ser misericordioso com o outro. Você pode ser misericordioso com o outro. Porque Deus concedeu isso a nós. Isso é uma bem-aventurança que o Pai nos concede, né? Mateus 5,17 diz assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando você age com misericórdia com alguém, alguém um dia vai agir de misericórdia com você. Até mesmo o próprio Deus. Se eu não agir com misericórdia, nem Deus vai agir de misericórdia comigo, dependendo da situação, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, chegamos ao final dessa aula. Quero pedir para você aí, se não é inscrito no canal, se gostou do canal, se você gostou do meu trabalho, se inscreva no canal aí. Você que já é inscrito, deixe aí seus comentários, deixe seu joinha. E na conclusão diz assim: o amor e a misericórdia de Deus extrapola a compreensão humana, pois ainda que se use os melhores recursos linguísticos, estes não seriam capazes de descrever quão incomensuráveis são essas virtudes divinas. Nem mesmo o amor de uma mãe pelos seus filhos é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de Deus, de nosso Deus. Por isso, resta-nos o quê? Resta-nos expressar esse amor em nossa relação com cada criatura, ou seja, um com os outros. Tá certo? Bom, meu amado, muito obrigado. Deus abençoe.
Um beijo para cada um de vocês. Quem não é inscrito no canal, se quiser se inscrever, vai ajudar muito esse canal a crescer. Estamos crescendo aos pouquinhos, já são aí quase 600 pessoas inscritas, e para mim isso é uma vitória grande. Que Deus abençoe e tenha todos aí uma boa aula aí na escola dominical da sua igreja. Use esse trabalho, indique para seus professores, compartilhe se esse trabalho tem sido bênção, se esse canal tem sido bênção na sua vida. Compartilhe aí. Um beijo para todos, família, minha filha. Deus abençoe a todos, os meus irmãos da Igreja Aliança Renovada. Deus abençoe, irmão Marcelo, um abraço em nome do Senhor Jesus e até a próxima. E nós faremos isso e muito mais dentro do reino, se for da vontade dele.